Sexta-feira, 25 de setembro de 2015. Seja bem-vindo. A gente está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. O protesto das prefeituras gaúchas para mudar a distribuição da arrecadação de impostos. A paralisação está sendo chamada de Movimento do Bolo. A UPF foi eleita a melhor instituição privada do país nas áreas das ciências biológicas e da terra. Para falar sobre este assunto que envolve os cursos de agronomia e medicina veterinária, nós convidamos o diretor desta unidade. Trabalho desenvolvido pela UPF nas casas de acolhimento de Passo Fundo é apresentado durante o Seminário Regional dos Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. Na série sobre os pensadores e pesquisadores que vão estar em Passo Fundo na próxima semana, durante a Jornada em Ação, hoje um pouco da história de Lúcia Santaella e Luciana Savagé. Toda sexta tem dica de cinema para o fim de semana. No quadro cultural Acorde, um ex-aluno da UPF que estuda em Portugal e em rápida passagem por Passo Fundo contou pra gente suas conquistas, prêmios importantes. Nós vamos falar da história do músico Augusto Basqueira. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Prefeitos gaúchos estão engajados na luta pela melhor divisão do repasse dos impostos. Na região, essa manifestação contou com o apoio das associações dos municípios. Em Palmeira das Missões, houve bloqueio de rodovia e em Passo Fundo, representantes de 17 municípios filiados à Ampla fecharam um dos acessos da UPF na BR-285. Hoje, 345 prefeituras do Rio Grande do Sul estão parando seus serviços parcialmente ou totalmente para apoiar o Movimento do Bolo. Esse movimento que busca discutir o repasse do Pacto Federativo. Para você aí ter uma ideia, apenas 18% dos impostos são destinados aos municípios. A União fica com 57% e o restante, os outros 25%, com os estados. Na nossa associação, somente neste ano de 2015, nós teremos um déficit entre os recursos do FPM e também do ICMS, ultrapassando 24 milhões, somente nos 17 municípios que contemplam a Ampla. Então isso é muito dinheiro, faz muita falta para nós darmos continuidade aos trabalhos que são realizados nos municípios. A forma que está, onde tudo que é responsabilidade nossa, nós temos que bancar e não temos apoio de ninguém. E assumimos responsabilidades também do Estado, como é o caso da segurança pública, onde todas as prefeituras estão auxiliando através do CONCEPRO com recursos dos municípios. A situação é muito difícil. Nós temos uma queda de arrecadação, Passo Fundo, por exemplo, deverá chegar a 10 milhões a menos, Marau em torno de 4 milhões, os outros municípios próximo a 1 milhão, e isso tem um significado, um impacto muito grande no atendimento básico à população. O dia 25 da mobilização, por quê? Porque já é um ano, dois que a gente está sofrendo essa falta de recursos que vem passando para o município. Somente 18% ficam para os municípios, 25% vai para o Estado e 57% para a União. Então é uma parcela muito pequena para quem? Para quem está trabalhando, para quem está fazendo um trabalho melhor com a comunidade. É no município que as coisas acontecem. Essa mobilização vai continuar? Vai ser um ato contínuo, essa mobilização com outros estados, o papel de vocês para tentar junto à FAMURS, enfim, deixar essa mobilização maior? Com certeza, esse é o primeiro ato que foi realizado com a organização de todos os prefeitos, de todos os municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, e isso está se estendendo para todos os estados do Brasil. A federação está tomando posição para isso. Nós damos todo o apoio e com isso estaremos formando uma grande comissão juntamente com a Confederação dos Municípios, juntamente com os deputados, juntamente com deputados estaduais e federais, para que obtenhamos resultados positivos com toda certeza.
Depois de 80 dias parados, os servidores do INSS devem retornar ao trabalho na próxima semana. Estima-se que em todo o Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas deixaram de ser atendidas neste período. Na agência de Passo Fundo, somente o setor de perícias está atendendo. A plenária nacional acontece hoje à tarde e, se o fim da greve for de fato oficializado, os servidores só começarão a atender na próxima quarta-feira. Por um trânsito melhor, instituições e entidades de Passo Fundo se mobilizaram em mais de 20 pontos da Avenida Brasil para chamar a atenção para os acidentes de trânsito. A mobilização aconteceu ontem e a Universidade de Passo Fundo também participou. Reflexões sobre o cuidado com os ciclistas passofundenses. No Largo da Literatura, a mobilização foi realizada pelos alunos do curso de Artes Visuais da UPF. É bem importante porque a gente está aliando um trabalho artístico, que é a intervenção urbana, chamando a atenção para o cuidado no trânsito, principalmente em relação aos ciclistas. O Dia da Mobilização pelo Trânsito Seguro em Defesa da Vida é uma iniciativa da Prefeitura de Passo Fundo. Em mais de 20 pontos da Avenida Brasil, instituições e entidades realizaram mobilizações no trânsito. A ação, realizada pelos alunos da UPF, foi de forma silenciosa, um momento para reflexão. O que mais está refletindo na nossa cidade? Foi construído ciclovias, está tendo um uso bastante assim significativo de ciclistas na cidade. Fazer essa manifestação que a população refletisse sobre isso, que não façamos vítimas no trânsito com os ciclistas, né? Por todo o Largo da Literatura foram colocadas placas com frases para chamar a atenção dos motoristas. A gente colocou mais palavras curtas, assim, mais de efeito, para chamar mais atenção, como mais liberdade, menos velocidade, tentar chamar atenção mais para essas palavras. E tem uma que é aqui, abre assim todas elas, que a gentileza gera gentileza, que é isso que a gente acredita no trânsito. As bicicletas na cor branca representam um pedido de paz no trânsito e atenção maior com os ciclistas. Mais tranquilidade, mais cuidado, mais amor, é nesse sentido. Então, menos violência, menos velocidade, menos motor nos veículos. A União das Associações de Moradores de Passo Fundo realiza domingo a eleição para escolher um novo presidente. A última eleição da entidade aconteceu há 5 anos. 2 candidatos disputam a presidência, João Carlos Matos e Luiz Valendorf. A votação ocorre das 9 da manhã até as 4 da tarde na Escola Estadual Protásio Alves. Estão aptos a votar os integrantes das diretorias das associações de moradores. Pelo 8º ano consecutivo, a Universidade de Passo Fundo é vencedora do prêmio Melhores Universidades do Guia do Estudante 2015 da editora Abril. E a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária é a melhor do país na categoria Área de Conhecimento. A gente recebe aqui no estúdio o diretor desta unidade, professor Hélio Rocha. Seja bem-vindo, parabéns em primeiro lugar, professor. Já está se tornando comum essa conquista, mas de qualquer forma, parabéns pelo 8º ano. Agradeço, Thaís, em nome dos professores, dos funcionários e dos alunos da nossa unidade e daqueles todos que passaram já por nós, né, e que tiveram certamente contribuição nessa premiação. Na realidade, não é um prêmio das pessoas que estão lá nesse momento, mas das pessoas que construíram essa história. Porque, na realidade, para você chegar num patamar elevado, né, alguém teve que fazer alguma coisa anterior, né? Para nós colhermos, alguém tem que ter plantado. Então, isso representa todos. Mais de 50 anos atrás, porque, afinal de contas, o curso de agronomia ele existe ainda mesmo antes de existir a Universidade de Passo Fundo. Correto, ele é de 1961, né? Efetivamente a primeira turma formada foi em 1970, né? Depois de 2 fechamentos que o curso teve na época, né? E essas pessoas, na realidade, né, foram abnegadas, né, por terem a ideia e implementarem um curso universitário no interior do país numa época tão difícil, né, que era exatamente o ensino. Bom, e essa premiação, professor, ela tem um valor ainda maior quando quem vota é um especialista na área. Isso torna ainda mais valoroso esse prêmio.
Isso, esclarecendo um pouco essa situação, né, Thaís? Na realidade, a Editora Abril, ela tem uma sistemática bastante interessante, que quem avalia os cursos são seus pares, né? Então, no nosso caso aqui, o professor Geraldo, que é o coordenador do curso de agronomia, e o professor Heraldo Zanella, que é o coordenador do curso de medicina veterinária, né? E eles fazem um relatório, né, com as questões pré-estabelecidas e enviam à Editora Abril. Então, esse relatório vai a outros coordenadores de curso dos seus similares e que avaliam e dão nota a respeito disso, né? Então, para nós é muito interessante, ela não é uma avaliação oficial, ela é uma avaliação privada, né, externa ao governo, mas ela se reveste exatamente dessa importância em função desse aspecto, né? Porque as pessoas realmente elas não têm afinidade nenhuma em dar uma nota boa ou ruim em função de conhecer ou não as pessoas, né? Elas dão realmente em função da instituição e como é que ela funciona. E dos resultados, principalmente, que ela apresenta, não é, professor? Então, esse resultado do 8º ano realmente remete à história, né? O que aconteceu ao longo dos anos para a gente chegar realmente com uma consistência tão grande nesses últimos anos. Agora, professor, o que torna, vamos falar especificamente do curso de agronomia, esse curso tão importante e com destaque em nível nacional? Como é que se chega a essa conquista? A pergunta é relativamente fácil, né, Thaís? A resposta talvez seja mais complexa, porque se a gente pegar um conjunto de pessoas, provavelmente eles vão apontar 4, 5 ou 6 fatores mais importantes, né? E algumas pessoas provavelmente vão apontar outros fatores que são diferentes, né? Mas em termos gerais nós poderíamos apontar, né, a qualificação do corpo docente da instituição ou do curso em si, né? A agregação da parte de pesquisa com os cursos de pós-graduação, nível de mestrado e doutorado, né? A infraestrutura existente, a localização geográfica, o tipo de aluno, né? E uma das coisas talvez mais importantes, né? Esse corpo docente, esses funcionários, esses alunos, eles realmente vestem a camiseta, né? E isso faz diferença hoje em qualquer empresa, e a gente sabe disso, né? Não adianta simplesmente estar presente, nós temos que estar fazendo, né, com a presença de corpo e alma nessa atividade toda. Ainda sobre os critérios da pesquisa, o senhor nos coloca que é uma pesquisa privada, porém com indicadores que são comuns aos que o Ministério da Educação utiliza. Correto. Então, muitos deles são os mesmos, inclusive, né? Então, tu vem com o histórico do curso, o número de alunos, a possibilidade de publicação, quantas foram realizadas, a inserção dos alunos de graduação nessas fases de pesquisa, intercâmbio estudantil, né? Essas relações são todas avaliadas. Então, isso é importante, com certeza. Pesquisa é muito forte na sua unidade. Foi a primeira área de pesquisa da UPF, foi na área da agronomia. Sim, foi a primeira unidade a ter um curso de mestrado, a ter o doutorado e depois o programa de treinamento pós-doutoral, né? Que é a última instância da capacitação. Então isso, na verdade, também é um reflexo da própria maturidade do curso ao longo dessa sua caminhada, né? De 54 anos, né? Então hoje, se tu falar em termos de tempo de instituição, né? Se comparar, logicamente, com as universidades europeias, nós somos ainda muito incipientes, né? Agora, comparada com o Brasil, nós somos realmente bastante significativos. Haja visto que a URGS, né, que é a nossa referência em termos de Estado, é de 1936. Né? E tu vê que, na realidade, não é tanto tempo assim. A Universidade de Santa Maria é do mesmo ano, basicamente, do curso nosso aqui. Né? Então, tu teres uma ideia do que significa isso em termos de Brasil. Que bacana. Obrigada, professor, pelas informações, para a gente entender melhor por que o curso de agronomia, envolvendo também o curso de medicina veterinária, é considerado o melhor do país, segundo este levantamento. Obrigada, professor. Bom final de semana. Obrigada. Bom, trabalhar com crianças e adolescentes que vivem em casas de acolhimento em Passo Fundo para mostrar o valor das relações e também construir conhecimento. Essa é a proposta de 4 projetos de extensão aqui da UPF. E esse trabalho ele foi apresentado durante o Seminário Regional dos Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. Crianças e adolescentes que passaram por alguma situação de violência e hoje ficam em casas de acolhimento em Passo Fundo estão sendo atendidos por 4 projetos de extensão da UPF junto às Sencas. Com atividades e oficinas, os projetos constroem conhecimento e valores importantes para o crescimento desses jovens.
A UPF se comprometeu, se responsabilizou por, junto com a Sencas, fazer um trabalho de apoio e também colaborar na proteção das crianças e adolescentes acolhidos e também desenvolver um trabalho com os monitores das casas de acolhimento. Nós temos o projeto Educação e Cidadania, da UPF-TV, onde a gente tem por objetivo, por um lado, dar visibilidade ao trabalho dos monitores das casas de acolhimento, tentando esclarecer que trabalho é esse, que realidade é essa com a qual eles convivem, para que eles se qualifiquem como trabalhadores e, por outro lado, também nós trabalhamos com a arte terapia com as crianças acolhidas nas casas de acolhimento. Também temos o projeto da matemática, que trabalha com reforço, o Observatório da Juventude, que trabalha com os monitores, também com a qualificação deles, e também temos a saúde bucal, lá da odontologia, que atende as crianças nessa área. Esse atendimento já acontece desde 2014 e as experiências passadas no último ano foram compartilhadas no Seminário Regional dos Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. E a Construmóveis de Passo Fundo estará aberta ao público a partir deste sábado no Bourbon Shopping. E os cursos oferecidos pela FEAR, a Faculdade de Engenharia e Arquitetura da UPF, ganharão destaque nesta edição da feira. Bom, a cerimônia oficial de abertura será hoje à noite. Os horários de visitação são os seguintes: no sábado, a feira abre das 10 da manhã até as 10 da noite. No domingo, das 10 da manhã até as 9 da noite. E durante a semana, o horário de funcionamento é das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite. A Construmóveis encerra no domingo, dia 4 de outubro. Depois do intervalo, na nossa série sobre os pensadores, os pesquisadores que vão estar em Passo Fundo na próxima semana, hoje um pouco da história de Lúcia Santaella e Luciana Savagé. No quadro cultural Acorde, a música de Augusto Basqueira. Já voltamos.